Bom dia, Rose, tudo bem? Bom dia, Silvana, tudo bem e você? Tudo certo. Pode me falar um pouquinho sobre a sua formação acadêmica, como que você começou a trabalhar com a avaliação psicológica em criança? Conte um pouquinho sobre a sua experiência profissional. Então, Silvana, eu estou formada desde 1995. Eu fiz o curso de psicologia em Mogi, me formei. Na época eu trabalhava em empresa, então eu fiquei 20 anos trabalhando numa multinacional americana. E depois que eu saí da Kodak, aí eu comecei a me preparar para a clínica. Então demorei um pouco para me inserir na clínica. Já na faculdade, o meu estágio foi com criança e eu já me apaixonei por Donald Winnicott, que é um psicanalista inglês, que foi pediatra e depois desenvolveu a teoria dele com base na experiência de crianças doentes e pais de crianças doentes. Então ele tem uma visão, né, do adoecimento infantil muito interessante. E meu estágio já foi com criança, então acho que já foi aí uma inclinação desde a faculdade. Eu fiz também trabalho voluntário no Instituto Crescendo, que é um instituto que atende crianças e adolescentes de baixa renda em São José dos Campos. E nesse instituto eu fiquei 5 anos atendendo crianças. A contrapartida era uma supervisão em grupo, onde toda semana a gente discutia casos em grupos, ou meus e de outros colegas. Então foi uma forma de me atualizar e de voltar, né, para a área com uma informação e com uma experiência muito amparada. Eu me senti muito segura e recomendo quem termina o curso fazer trabalhos nesse sentido, com supervisão, para que a pessoa já vá para a clínica um pouco mais segura, porque a gente sai da faculdade um pouco receoso, né? Não sei. Eu também sou neuropsicóloga, então minha formação passa pela psicologia e pela neuropsicologia. Ah, pode me descrever mais ou menos como é o processo de avaliação psicológica em criança, quais as etapas? E, geralmente, como você segue essa avaliação? Normalmente, quando a demanda chega para mim, ela pode chegar de diferentes formas. Às vezes, os pais procuram por iniciativa própria, porque eles observam o filho ou a filha e percebem que precisa ser investigado alguma coisa. Às vezes, a escola encaminha e às vezes um médico que acompanha a criança, seja um psiquiatra, seja um neuropediatra, seja um pediatra bom, às vezes percebe que tem alguma coisa ali, e fala, por que não faz uma avaliação psicológica? Então eu sempre na entrevista inicial eu faço uma anamnese. E nessa anamnese com os responsáveis, a criança não precisa participar desse primeiro encontro. Ou vem a mãe, ou vem só o pai, ou vem os dois. Às vezes vem uma avó que cuida da criança, ou se é uma criança que já passou por algum processo de que tem outras pessoas cuidando, os responsáveis vêm. Nessa entrevista de anamnese é abordado a história da criança desde a gestação até o momento presente. Então, se é uma criança de 5, 10 anos, a gente vai ver até a atualidade. Como é que foram condições de gestação, parto, nascimento, desenvolvimento infantil, mamou no peito, não mamou, introdução alimentar, é seletivo para comer, não é? Teve alguma doença, alguma cirurgia, algum tratamento, alguma internação. Isso tudo a gente colhe na entrevista de anamnésia, que é a história da criança e entendimento da queixa. Por que está procurando um psicólogo? Por que precisa de uma avaliação? Existe a suspeita de algo ou não? A gente precisa começar do zero e ver o que está acontecendo com essa criança. Mas o primeiro passo é a anamnese. Depois da anamnese, aí tem um segundo encontro com a criança, que a gente pede para trazer um brinquedinho de casa, ou se é uma criança muito introvertida, a gente permite que o acompanhante participe da primeira sessão para não se sentir uma estranha sozinho numa sala. Então a gente pergunta para a criança: você quer que a mamãe vá junto? Você quer que o papai vá junto, o irmãozinho? Às vezes é a família inteira no primeiro encontro. Quando a criança passa por esse processo do rapport, que é uma técnica psicológica onde você acolhe a criança, observa a criança e começa a trabalhar ali na quebra do gelo, né? Na criança poder se soltar, aí nós temos o início da avaliação, que começa com uma brincadeira lúdica, onde a criança tem vários jogos, casinha, a família terapêutica,
desenhos, lápis de cor, e aí a criança vai vendo o que ela quer fazer e a partir do que ela escolhe fazer, a gente já começa a interagir com a criança para ver se tem sintomas, se tem comportamentos inadequados, e aí a gente vai dando início para essa avaliação. Então tem a anamnese, o trabalho com a criança, que envolve vários testes e observações clínicas, depois é feito um relatório ou um laudozinho e depois é feita uma devolutiva com a família, dizendo quais foram os resultados obtidos durante o processo de avaliação. E aí nessa devolutiva é explicado tanto o resultado de teste quanto alguma coisa que chamou a atenção no processo ali de interação com a criança. Certo. E quais os instrumentos ou testes que a senhora costuma utilizar nas avaliações? Olha, a avaliação com criança, o que vai dar o norte para mim, assim, uso esse instrumento ou aquele, é muito com base na queixa. Mas eu vou mostrar para você, Silvana, os instrumentos que eu uso que cabem em todo, que são mais genéricos e que nos auxiliam sempre. Então, o primeiro deles é o HTP. Essa técnica projetiva de desenho, ela é uma técnica que você vê a personalidade, aspectos da personalidade da criança, se ela é introvertida, se ela é extrovertida, e também aspectos emocionais. Então, é um trabalho bastante rico, a gente aplica isso em crianças pequenas, adolescentes, e é possível aplicar em adulto também. Então, é uma técnica bem ampla, é um recurso barato, você não investe muito, e é um trabalho que te dá muita informação importante, principalmente num trabalho de avaliação infantil e depois de psicoterapia infantil, tá bom? Um direcionamento para a terapia, inclusive, se for necessária. Esse aqui já é um instrumento mais caro, mas que é fundamental para criança bem pequena. Por quê? Porque ele trabalha as curvas de desenvolvimento e os domínios da criança. Então, o primeiro domínio que a gente vê aqui é o domínio cognitivo, depois o psicossocial, como é que é a linguagem da criança expressiva, receptiva, psicomotricidade ampla e fina e também processos de adaptativos. Então, aqui a gente tem a amostra normativa por faixa etária da criança e depois um gráfico onde você vai comparar se ela está tendo um desenvolvimento desses domínios abaixo, dentro ou acima do esperado. No caso de desenvolvimento muito abaixo ou muito acima, na avaliação a gente já dá uma sugestão de encaminhamento. Então, por exemplo, uma criança que está na curva de psicossocial muito fora, muito abaixo, precisa fazer um trabalho para essa criança aprender a socializar. Uma criança que tem problemas de psicomotricidade, a gente pode encaminhar para um trabalho psicomotriz, né? Então, isso aqui é muito rico, mas a gente não faz em todo mundo, é só em quem realmente está dentro da faixa etária e realmente que precisa de uma avaliação mais, assim, suspeita-se que o desenvolvimento dela não está legal, né? Um outro que a gente faz aqui é só para demanda de suspeita de autismo. Então, quando já vem na queixa, criança com atraso de fala, com estereotipia, que são às vezes comportamentos que chamam um pouco a atenção já dos pais logo no início, assim, 1 ano e meio, 2 anos, às vezes 3 aninhos. Então, tem suspeita de autista pelo pediatra, pelos pais, pela escola, a gente faz 3 sessões de observação e aqui dentro vem um questionário onde você avalia uma série de coisas. Se a criança tem capacidade de imitação, se a criança brinca de forma funcional com os brinquedos ou não, se ela tem um engajamento social e ela aceita convites para brincar ou não. Então, é uma sessão lúdica que você está brincando com a criança e terminou a sessão, você preenche todos os aspectos que são perguntados, que são características do TEA, do transtorno do espectro do autismo. E aí no final tem uma tabela que você preenche dizendo se a criança está ou não com indicações do espectro. E aí isso aqui também ajuda no caso de suspeita de TEA. Esses 3 instrumentos, vamos dizer assim, são os mais utilizados. Óbvio que se a criança tiver um problema de aprendizagem escolar, a gente vai aplicar técnicas de
validação aí para ver se está acompanhando a faixa etária ali da escola. Está no primeiro ano, vou aplicar teste de primeiro ano. Está no segundo ano, vou aplicar no segundo. Mais português, matemática, mas isso não é comum. Às vezes também não é necessário, às vezes só um HTP já te ajuda bastante. E durante a avaliação psicológica, quais os desafios que a senhora enfrenta com a criança? O primeiro desafio é quando a criança é não verbal. Por quê? Porque aí você tem que ter uma técnica para conseguir extrair resultados da criança. Por isso que o HTP é importante, porque se a criança não fala, mas ela consegue entender o seu comando e ela faz o desenho. Por que é HTP? É House, Tree e Person, né? Então, o desenho de uma casa, de uma árvore e de uma pessoa, um teste americano que foi traduzido e validado pelo Conselho Federal de Psicologia. Então, quando você pede desenhe uma casa, desenhe uma árvore, desenhe uma pessoa, e ela entende esse comando, mesmo ela sendo não verbal, ela consegue projetar aqui emoções, traços da personalidade. Mas uma criança não verbal é sempre, você tem que ficar se certificando que ela entendeu o que você quer que ela faça. E aí você tem que ter um cuidado maior. Às vezes a criança não escuta, tem uma deficiência auditiva, ou ela escuta mais de um lado do que do outro. Por isso que a anamnese é importante, porque se ela falar, ela tem um problema auditivo do lado esquerdo, você vai falar mais do lado direito. Se ela é não verbal, então você já vai usar técnicas e recursos para crianças não verbais. Comentamos sobre os desafios com a criança e com os pais, os responsáveis. Olha, o primeiro desafio com os pais que eu vejo é quando os pais demoraram para trazer a criança, porque os pais estavam com medo do diagnóstico. Ou eles estavam com medo, ou eles já suspeitam, por exemplo, às vezes uma criança tem uma hipótese diagnóstica do TEA. E um dos dois, né, genitores também podem estar no espectro. Então, às vezes, a escola já falou, o pediatra já falou, não, é normal, não tem nada não, isso aí é timidez. E aí, às vezes, chega pra gente até tardiamente, chega lá com 9, 10 anos, podia ter se diagnosticado lá atrás, mas era o tempo que os pais precisavam para aceitar o diagnóstico. E eu nunca brigo com os pais e fico insistindo quem tá certo e quem tá errado. Por quê? Porque a gente precisa entender que se os pais não entenderem que o diagnóstico é libertador e que o acolhimento e depois todo o direcionamento para aquela criança ou para aquele adolescente será feito com base nesse diagnóstico, se eles não comprarem essa ideia, não vai adiantar a gente ter muita boa intenção, muita boa vontade, porque eles precisam entender essa necessidade e levar a criança para esses encaminhamentos multidisciplinares. Então, não adianta você entregar um laudo, uma devolutiva para um pai, para uma mãe que não aceita e eles engavetarem isso. Eles precisam entender e procurar os recursos disponíveis para aquela criança, seja o diagnóstico que for. Mas já aconteceu com a senhora de algum responsável, pais, não concordarem com o resultado da avaliação? Já aconteceu e eu vou te falar que foram poucos casos. A maioria dos pais, quando eles procuram um psicólogo, eles já estão interessados e às vezes eles até apressam a gente. Às vezes a gente fez 2 sessões com a criança e eles perguntam, e aí, já sabe o que é? Já tem um relatório? Eles ficam apressando a gente porque eles estão ansiosos para cuidar. A maioria aceita e entende a necessidade e a gente nunca fala, Silvana, para um pai, para uma mãe, eu acho que seu filho é assim, ele tem pinta de ser assado, ele faz umas coisas que parecem... Não, isso é achismo. A gente trabalha com técnica e com observação clínica. Por quê? Porque se você não dá fatos para essa mãe, para esse pai, e evidências, você acaba caindo num discurso que pode ser rebatido. Então, o que você tem que fazer? No HTP apareceu indícios de retraimento, porque o desenho dele saiu assim e tá aqui o manual. Quando o desenho sai assim, significa linhas muito fortes, criança tá com agressividade acima do normal, porque esse teste é feito com lápis padronizado, é o lápis número 2. Então eu não vou comparar uma criança que desenhou com lápis número 2 com outra criança que usou um lápis HB ou que usou um lápis diferente.
todo mundo usa o mesmo lápis, é padronizado pela norma. Então, se eu estou falando que o traçado está forte, existe um padrão, e aí existe uma interpretação do teste. Então, eu não vou ficar falando o que eu acho. Está aqui, eu disponibilizo para a mãe, para o pai ver onde que está, e se tem uma observação clínica, por exemplo, aconteceu uma vez da criança vir no corredor, eu fui receber a criança no corredor, a criança fazendo esse movimento com os bracinhos, né? Então, isso é muito característico no autismo. E aí, eu mostrei pro pai, falei, olha o que ele tá fazendo, ele tem um movimento repetitivo com as mãos, você observou? Ele falou, é verdade. Aí, eu falei o nome do movimento em inglês, falei, isso é típico do espectro, e o pai ficou quieto. Depois, na sessão seguinte, eu fui fazer o proteia com a mãe, estava preenchendo o proteia e falei, tem uma parte aqui que fala movimentos com as mãos e depois movimentos com outras partes do corpo. Eu falei, olha, hoje ele não fez, mas semana passada ele fez assim. Aí ela falou, não, ele não faz, ele nunca fez. Aí ela chegou para a criança e falou, assim, induzindo a resposta, você estava fingindo que você estava voando, filho? Percebe? Que ela não queria aceitar que era uma estereotipia do TEA. Então, a gente não discute com essa mãe. A gente fala, pode ser que ele estava. E aí, a gente continua observando. Por quê? Porque não adianta a gente ficar querendo provar quem está certo e quem está errado. Contra fatos, não há argumentos. Se a criança hoje não pode receber o diagnóstico, o pai e a mãe ainda não estão preparados, não tem problema. Deixa embora. Eles vão voltar. Eles vão voltar. Ou porque a escola vai insistir, ele continua tendo problema lá, ou porque ela começa a ter problema em casa e ela vai falar, realmente, acho que eu tenho que voltar lá e rever isso daí. E eles sempre voltam. Então, são poucos casos que não aceitam, mas quando tem, eles voltam. Fica tranquila que volta sim. No caso, qual a frequência dessas crianças que você avalia que realmente precisa de uma intervenção? Olha, normalmente, o que é mais comum é a família precisar, principalmente os cuidadores, de uma psicoeducação, que a gente chama. Então, assim, algumas crianças fazem avaliação e ficam com indicação de psicoterapia infantil. Muitas ficam, mas a grande maioria, a criança fica para poder abordar esses pais e começar a fazer uma psicoeducação. Olha, quando essa criança fizer isso que você chama de birra, na verdade ela está desregulada. E essa desregulação emocional, se você bater de frente com ela, se você bater, porque tem pais que batem, então chinelada, que põe de castigo, né? Então eu falo assim, olha, não é birra. A sua criança, ela tem esse transtorno e por conta disso ela se desregula mais facilmente que outras crianças. Então quando ela fizer isso, existe técnica para acalmar. E aí a gente vai orientando os pais como eles devem lidar. Então, muitas vezes, a criança não precisa de psicoterapia, mas a gente mantém algumas sessões para poder orientar esses pais. E muitas vezes as crianças precisam aprender a expressar raiva na escola. Eu trabalho com os bonequinhos daquele filme Divertidamente, que tem as emoções, e tem o bonequinho da raiva. Então, eu apresento o bonequinho da raiva e falo, como que nós vamos lidar com a raiva? Quando fulaninho briga com você na escola, o que você pode fazer? E a gente começa a dar recurso para essa criança em termos de vamos respirar, vamos segurar a mãozinha. Quando você levantar a mãozinha para bater, vamos pensar, o que vai acontecer com você se você bater nessa criança? Vamos fechar a mãozinha, vamos respirar, vamos botar isso para fora, vamos sair de perto da criança, vamos para outro lado do recreio ou da sala de aula, vamos chamar a professora para dar uma ajuda. Professora, eu tô com vontade de bater no fulaninho porque ele tá brigando comigo, você pode me ajudar? Então, ensinar a criança a ter recursos, inclusive para pedir ajuda, é muito importante para ela aprender a expressar as emoções dela. E aí, um trabalho de psicoterapia infantil é muito importante para a criança ganhar essa experiência e poder... Você faz um laboratório dentro do setting terapêutico e ela expande isso para a vidinha dela, em família, escolar e até social. Durante os anos, no caso a senhora tem uma vasta experiência, percebeu alguma mudança em relação às crianças? Depois do processo terapêutico, né? Sim. Sim, por exemplo, tem criança que quando começa a terapia, ela não fala de coisas que ela acha que ela não pode falar, ela não está autorizada a falar. Então ela começa a contar um fato, por exemplo,
papai brigou com a mamãe, não era para falar, né? Então, com o recurso da família terapêutica, lá tem os personagens, tem o pai, tem a mãe, tem o bebezinho, tem até o cachorro, o gato, né? Então tem a vovó, tem o vovô, tem o irmão, tem a irmã. Então a gente começa ludicamente, através da fantasia, dar possibilidade dessa criança expressar o que acontece em casa, mas não ela se nomeando como personagem. Ah, essa menininha que o irmão bateu, esse cachorrinho aqui mordeu o bebê, essa vovó aqui não deixou assistir televisão, esse vovô aqui colocou de castigo. Então a gente começa a trabalhar na fantasia e no processo lúdico. E quando surge algo significativo, aí aquilo é explorado na criança. E aí aquilo pode ser trabalhado no psicoorientação com os pais, e depois de um tempo a gente percebe que aquilo deixa de ser um sintoma, deixa de ser um comportamento inadequado, e através do diálogo da criança com a família e do nosso diálogo com a família, aquilo pode se reverter num novo comportamento e numa nova maneira de lidar com aquela mesma situação, que antes podia ser preconceituosa ou até ignorância mesmo. Às vezes tem mãe que fala para mim, eu bato mesmo o Roso, porque ele me tira do sério, ele é muito birrento. E depois de um tempo a gente fala, você quer que seu filho te respeite, te admire e respeite a sua autoridade, ou você quer ensiná-lo a se defender? Né? E aí quando os pais entendem isso, o comportamento dos pais muda, e aí mudou o comportamento da família, a criança responde diferente, porque o que ela traz na clínica é reflexo do que ela vive em casa, né? No caso, qual a importância da avaliação psicológica precoce na infância? Como isso pode impactar o desenvolvimento infantil? Olha, é muito importante, sempre que houver uma desconfiança de que algo não está bem, procurar ajuda. Por quê? Porque se estiver tudo bem, você se acalma, e se tiver alguma coisa para ser feito em termos de intervenção, o resultado dessa intervenção vai ser mais rápido, mais eficaz, e às vezes uma criança que pode ter lá um problema mais sério na adolescência, na vida adulta, se você faz uma intervenção lá com 2, 3, 4 aninhos, você corrige aquilo lá através de equipe multidisciplinar, não é necessariamente só o psicólogo, às vezes precisa de uma fono, por exemplo, criança que tem, às vezes, dificuldade de aprendizagem, a gente pode ter também uma psicopedagoga no processo. E aí o que acontece? Fez a intervenção, a criança entendeu, voltou para a curva, aquilo deixa de ser um problema ou passa a ser um problema minimizado. Agora, se você deixa muito tempo sem o acolhimento, sem o atendimento e a intervenção, às vezes é tarde. Uma coisa que você pode recuperar em fala, por exemplo, de crianças autistas ou crianças com deficiência intelectual, por exemplo, você deixa de usar material. Assim, a escola está preparada para as crianças típicas, né? Então, todo aquele material escolar, às vezes, não é suficiente para uma criança típica. E aí, quando você dá essa intervenção, dá essa orientação e a criança começa a receber um atendimento customizado, ela com um profissional ali, do jeito que ela precisa, ela responde muito rápido. Tenho visto isso, assim, em crianças de 3, 4 anos, assim, a pessoa depois de 2 meses fala, nossa, é outra criança, né? Então, é muito importante a intervenção precoce, é fundamental. Não tenham medo de procurar, não tenham vergonha do diagnóstico, ai, meu filho vai ser taxado disso, laudado daquilo, não. Hoje a sociedade está mais aberta, as pessoas estão mais esclarecidas, a neurociência está avançando cada vez mais e todos esses recursos são para somar. No caso, qual algum conselho, orientação que a senhora dá para quem pretende seguir essa área de avaliação psicológica infantil? Olha, primeira coisa, assim, eu escolhi um curso de psicologia, eu tenho que gostar de gente, né? Então, isso pode ser óbvio, mas eu gosto de falar. Segundo, vai trabalhar com criança, verifique se você realmente gosta de criança e tem paciência, porque criança, Rose, sempre gostei, sempre tive muita paciência e acho que não existe criança difícil, existe às vezes um recurso técnico que eu preciso aprimorar para alcançar essa criança. Então, às vezes a minha dificuldade não está
no paciente, está em mim. Por isso que eu tenho que fazer atualização, estudar, ler, participar de cursos, congressos e fazer a minha análise pessoal. Psicólogo que não faz terapia, ele começa a ter muita barreira. Ai, não sei lidar com isso, não sei lidar com aquilo. Algumas vezes a gente pode pegar um caso em que bata com alguma coisa muito próxima da minha história pessoal. Eu falo, eu prefiro não lidar com isso. Vamos imaginar uma situação hipotética. Ah, eu perdi um sobrinho de, sei lá, de um problema de uma determinada doença. Aí vem uma criança com essa doença e eu falo, eu prefiro encaminhar para uma colega porque vai ser muito próximo, eu vou lembrar muito, eu vou sofrer, não vou dar conta. Então, melhor eu encaminhar. Mas isso é raro. O que normalmente acontece é que a gente precisa entender que criança, ela tem energia, né? Então, outro dia veio um aqui, nossa, ele rabiscava, eu e a mãe ficava atrás dele o tempo todo, eu subia aqui, a gente ia pegar aqui, ele já estava ali muito serelepe, muito ativo, hiperativo, né? Então, quando a gente pega uma criança assim, a gente precisa dar uma acalmada nela antes de fazer qualquer coisa. Porque às vezes a gente fica ansiosa, hoje eu vou aplicar HTP, e aí a criança chega, você já quer que ela desenhe. Às vezes ela precisa de um tempo para se acalmar, para entender aonde é que ela está, quem somos nós. E aí a gente fala, você sabe por que você está aqui, fulaninho? Você sabe por que a mamãe te trouxe aqui? Acalma, você está com fome? Já aconteceu de eu ter que dar comida para criança, assim, eu tô morrendo de fome, eu ia lá na copinha, vamos ver o que tem, uma bolachinha, um cookie, alguma coisa, que às vezes a criança sai de casa e não toma um café, às vezes está com sede, às vezes está com vontade no banheiro. Então, tudo isso a gente precisa estar atento. E o conselho que eu dou para vocês que estão se formando é assim, existe a teoria, existe a prática, mas nada substitui o olhar humano de um humano cuidando de um humaninho. Então, tá com vontade de fazer xixi? Como é que eu faço com isso? Né? Tá atrapalhando aqui? Eu tenho outro paciente daqui a pouco, a mãe atrasou e eu quero fazer. Calma, não dá para fazer hoje, volta amanhã, volta semana que vem. Mas observe o que está acontecendo com aquela criança. Pergunte para a mãe, por que ela está assim, ela não é assim? Você deu algum remédio? Ela não dormiu bem à noite? Ah, Rosa, ela está com diarreia e febre. Não, vamos cancelar essa sessão. Espera ele melhorar, daí você traz. Ou então, não dormiu bem à noite. Tá bom, então hoje a gente vai só brincar e não vai avaliar muito questões cognitivas dele, porque ele não está numa situação regular, ele está numa situação atípica. Então, essa sensibilidade, para quem está se formando, é importante. Para todo mundo, na verdade. Mas, às vezes, na escola a gente não vê isso, né? Então, precisa atentar para esse detalhe. Usa muito a sua intuição, usa muito a sua sensibilidade. Pergunte as coisas para os pais e observe muito como a criança vem. Às vezes, a criança vem com piolho. Às vezes a criança vem com mau cheiro de suor, que não tomou banho, já não é um banho hoje, ela não tomou banho há alguns dias. Lá no trabalho voluntário acontecia isso, da criança vir às vezes suja, às vezes sem banho, e aí não adianta você querer fazer um trabalho com base na sua vida pessoal, nos seus valores, às vezes numa condição privilegiada que você tem, mas o seu paciente não tem. Então, essa capacidade de observar e de falar, você está com fome? Você está com sede? Você está com dor? Porque às vezes a criança vem obediente, querendo fazer como é em casa, tem que obedecer. E às vezes ela está com sono, ela só quer descansar um pouquinho. Já aconteceu de eu pegar a criança que faz inglês com mão, semi-integral na escola, não sei o quê. A criança vem com a mochilinha exausta e às vezes tudo que ela quer sabe, deitar um pouquinho, descansar, não me peça nada, eu tô exausto. E aí a gente pergunta, você tá cansado? Você quer descansar um pouquinho? Então vamos combinar? Olha, a sessão tem 50 minutos, você descansa 15 minutos, daqui a pouco a gente começa, tá bom? Vou pegar uma aguinha pra você, isso aqui. E aí a criança se acalma e aí ela trabalha melhor. Então essas coisas são dicas que eu dou, que eu acho que não tem muito no curso, mas que é do humano para o humano. Certo. Obrigada, Rose, pela sua disponibilidade, pela entrevista. Fique à disposição sempre que precisar, se precisar de material, de dicas de livro, ou se quiser vir aqui um dia para conhecer melhor a gente trabalhando, né? Pode nos procurar sempre que possível. Estamos aqui à disposição de vocês, tá bom? Obrigada. Seja bem-vinda à nossa profissão tão linda, né? Tão necessária para os dias de hoje. Obrigada.